Canal Brasil, Pátria do Evangelho, 14ª palestra, continuação. A aceitação, segunda parte, início. Autoaceitação. O nosso aprimoramento de espíritos eternos, o longo processo de evolução espiritual, precisa contar com a nossa autoaceitação através do possível conhecimento que tenhamos de nós mesmos. A religião procura nos ajudar, as ciências do comportamento trazem hoje suas importantes contribuições. Para podermos nos ajudar, precisamos cada vez mais conhecer e, sobretudo, aceitar-nos. Essa compreensão é tão necessária que Allan Kardec indagou aos mentores espirituais: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Sob o ponto de vista religioso, Kardec debruça-se sobre o Evangelho de Mateus e nos lembra: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que a outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 44, 46 a 48. A seguir, Kardec analisa o comportamento do homem de bem e comenta: nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, parágrafos 12 e 13. Em nosso aprimoramento existe a necessidade da autoaceitação, pela qual possamos reconhecer as nossas possibilidades e limitações e, sobretudo, não sermos dependentes absolutos da aceitação ou desaprovação dos outros. Precisamos ter a vontade de ver, de entender, de saber e sermos conscientes cada vez mais de nós mesmos. Quando percebemos o que pensamos, sentimos e somos, teremos condições de mudanças no aprimoramento de nossa personalidade ou espírito. O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, traz a interpretação espírita para estas palavras de Jesus. Ao desenvolver o assunto, Allan Kardec explica que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm causa em vivências anteriores e outras têm origem na presente existência. E se aquele que sofre atentasse para seu comportamento, perceberia que em grande número de situações foi o seu orgulho, sua imprevidência e ambição, ou ainda seus ilimitados desejos que o colocaram na presente condição. Assim o homem evitará suas dificuldades quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual, pois os sofrimentos que o afligem são, além das consequências de suas opções, a advertência de que errou. Mas Kardec também aborda os problemas que têm origem em vivências anteriores. Eles podem referir-se a provas que o próprio indivíduo escolheu antes de assumir a presente existência para que sua evolução acontecesse de maneira mais rápida e efetiva. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções pelas quais esteja passando, são provas e expiações, e as aceita sem murmurar, entendendo que nada acontece com ele por acaso, e tudo que lhe acontece é sempre para o seu próprio bem, ou seja, para seu aprendizado, para a sua evolução espiritual. Devemos assim aceitar com serenidade tudo o que acontece conosco nesta vida, o que não significa que devemos nos acomodar, mas sim que temos que continuar agindo em prol de nossa evolução. O Espírito Hamed tece as seguintes considerações sobre a autoaceitação. Aceita atos e atitudes
e faz o melhor que puderes. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, e cada indivíduo está num determinado grau de evolução. Portanto, aceita o próximo como ele é. Continua Hamed. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e autoconhecimento, e assim serás mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam a vida interior. Portanto, aceita-te como és, aceita-te o próximo e faz sempre o teu melhor. Com isso, alcançarás vitórias sobre teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. Ainda no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos encontrar: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Analisar a vida pelo prisma espiritual, procurando compreender o que a sabedoria divina designou para cada um de nós, tende a nos fortalecer e a nos proporcionar a devida serenidade perante a dor e o sofrimento. A autocomiseração. Uma das emoções que mais derrubam o ânimo de uma pessoa, minando com seu espírito empreendedor e de superação de percalços, é a autocomiseração, ou seja, quando ela sente pena ou dó de si mesma, tornando-se uma criatura amarga, ressentida, frustrada, rebelde. A infelicidade que passa a sentir, então, é decorrente da visão negativa que alimenta em relação às circunstâncias e às pessoas, superdimensionando tudo aquilo que a aborrece. Mas ao deixar de alimentar a crença de que viver é difícil, elevando com isso a qualidade de seus sentimentos e pensamentos, passa a compreender que não é a vida que é tão problemática como supõe, mas são as suas atitudes perante a própria existência que a transformam em algo complicado. Com essa mudança de percepção, sua amargura diminui consideravelmente em razão de, entre outras coisas, deixar de idealizar fatos e pessoas. No entanto, inúmeros são os aspectos de nosso cotidiano que julgamos estarem além da nossa capacidade de aceitação ou de adequada solução e pelos quais reclamamos, brigamos e dos quais nos queixamos. Mas quando avaliamos com a devida cuidade todo esse dispêndio de energia e frustração, o resultado é quase sempre o mesmo. Muitas das coisas que nos importunam continuam as mesmas, não importando o quanto nos enfureçamos em relação a elas. Embora preferíssemos que algumas coisas fossem diferentes, e não há como negar essa preferência, necessitamos admitir e reconhecer, isso é sinônimo de aceitar, que há aspectos em nossa vida que não temos como modificar completamente. E é nesse momento que receber, mas com serenidade e sabedoria, o que nos é ofertado pelas situações e pessoas, isso também significa significar, que nos possibilitará a indispensável maturidade em nossas ações e reações. Conclusões. Das considerações do Espírito Hamed, podemos concluir que aceitar não significa tornar-se apático perante as situações que consideramos desagradáveis ou ser conivente, por exemplo, com o desrespeito à nossa pessoa. A adequada atitude de aceitação implica uma criteriosa e imparcial análise da realidade e a consequente adoção de medidas que tragam não a mera satisfação de caprichos e desejos, mas um legítimo bem-estar. A vida é feita de ajustes e todos nós temos o dever de melhorar a própria qualidade de vida. Contudo, tomar atitudes apropriadas e positivas é completamente diferente de sentir-se irritado e frustrado diante de situações que não correspondem exatamente às nossas expectativas. Muitas de nossas aspirações se concretizam apenas gradativamente na época e no momento adequados. Fundamental, então, alimentarmos a crença de que a sabedoria divina sempre nos reserva algo de bom. Com isso, aceitar também consiste na sustentação de uma paciente espera, principalmente quando o nosso querer igualmente leva em consideração o bem-estar. Com isso, aceitar também consiste na sustentação de uma paciente espera,
principalmente quando o nosso querer igualmente leva em consideração o bem-estar alheio. A maioria de nós sabe, ou pelo menos deveria saber, que a autoaceitação é o caminho decisivo para uma boa autoestima. Ela é entendida como a ação ou o resultado de aceitar a própria forma de ser, a própria personalidade, os próprios defeitos, mas também as próprias qualidades. Praticar a autoaceitação costuma produzir no ser o senso de direção mais acurado, convertendo-se inclusive no passo certeiro que definirá uma postura positiva consigo mesmo, entenda-se estando de acordo com as circunstâncias apresentadas, porém ressaltando a necessidade de se respeitar as possibilidades, como também as limitações, condição essa que conduzirá inexoravelmente a uma consequente elevação da autoestima. O entendimento acima apresentado precisa ficar claro, pois quando uma pessoa apresenta estado de autoestima elevado, dificilmente irá se deixar levar ou se influenciar pelas circunstâncias apresentadas, gerando assim a capacidade ampliada de discernir sobre qual a melhor decisão a adotar, mesmo que esteja presente a suscetibilidade da exposição perante as tais circunstâncias, principalmente aquelas julgadas como desagradáveis. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. A aceitação, segunda parte, fim. Fim da palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.